Olá, essa é uma aula sobre os aspectos quantitativos das propriedades coligativas, a lei de Raoult. Segundo a lei de Raoult, um mol de um soluto não volátil em 1 quilograma de solvente causa sempre o mesmo efeito coligativo. Em outras palavras, o efeito coligativo ele é diretamente proporcional à concentração molar. Começando com a tonoscopia, nós temos o abaixamento relativo, sendo diretamente proporcional à concentração molar, vezes ainda o fator de correção de Van 't Hoff. Essa concentração molar, vamos lembrar, é o número de mols do soluto pela massa do solvente em quilogramas. Nós temos a pressão de vapor de uma solução como sendo função da fração molar do solvente. Aqui, o ΔP é a variação na pressão de vapor e P0 é a pressão de vapor do solvente puro. Nós temos esse ΔP como sendo função da fração molar do soluto. KT é a constante tonométrica e pode ser calculada dividindo a massa molar do solvente por 1000. Para os demais efeitos coligativos, a ebullioscopia e a crioscopia, nós temos expressões semelhantes. O efeito coligativo é diretamente proporcional à concentração molar. Aqui no caso do efeito ebullioscópico, a variação na temperatura de ebulição é igual a uma constante ebuliométrica vezes a concentração molar vezes o fator de correção. Para a crioscopia, nós temos uma expressão idêntica, parecida. Aqui no caso, nós temos a constante crioscópica. Constante ebuliométrica e constante crioscópica, elas podem ser determinadas, mas é muito comum que elas sejam fornecidas nos problemas. Elas acabam sendo função dos calores latentes de vaporização e de fusão do solvente puro. Acompanhe agora um problema de aplicação dos efeitos quantitativos sobre as propriedades coligativas. A pressão máxima de vapor da água pura a 20 graus Celsius é de 17,54 milímetros de mercúrio. Dissolvendo-se 36 gramas de glicose, cuja massa molar é 180 U, glicose é um soluto molecular, será necessário aqui fazer o ajuste, a correção para os íons. Em 500 gramas, meio quilograma de água, de massa molecular 18 U, quais serão os abaixamentos absoluto e relativo da pressão máxima de vapor da solução? O abaixamento absoluto é o ΔP, e ele é função da fração molar do soluto em relação à pressão de vapor do solvente puro. Lembrando que a fração molar é o número de mols do soluto pelo número de mols da solução, convertendo aqui as massas fornecidas, são 36 gramas de glicose, 500 gramas de água, nós vamos encontrar um abaixamento absoluto, um ΔP, de 0,125 milímetros de mercúrio. O abaixamento relativo é a divisão de ΔP por P0, pela pressão de vapor do solvente puro, que equivale a 0,071, sem unidade. E para finalizar, acompanhe um problema que envolve a crioscopia, a criometria. Qual é a temperatura de congelamento de uma solução contendo 8,9 gramas de antraceno, cuja fórmula molecular C14H10, em 256 gramas de benzeno, que seria o solvente? Temperatura de congelamento do benzeno puro, 5,42 graus Celsius, e a constante criométrica, crioscópica molar do benzeno, 5,12 graus Celsius, dadas as massas atômicas. Então vamos lembrar, a variação na temperatura de congelamento é diretamente proporcional à concentração molar. O Kc foi fornecido, então nós temos que, a partir daqui, descobrir a concentração molar, número de mols do soluto, pela massa do solvente em quilogramas. O número de mols é massa sobre massa molar. Fazendo os ajustes, nós encontramos uma variação na temperatura de congelamento de 1 grau Celsius. Esse 1 grau, então, é o que varia, uma vez que o solvente puro tem um ponto de congelamento de 5,42, numa variação de 1 grau Celsius, nós teremos uma temperatura de congelamento ou uma temperatura de fusão, correspondendo, então, a 4,42 graus Celsius. Se você chegou até aqui, muito obrigado e até a próxima aula.